Alô, meus irmãos, graça e paz para todos vocês. Meus irmãos, minhas irmãs, seja bem-vindo a este canal. Verdadeira graça desse que vos fala, seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz. Eu tenho uma mensagem para nós, e o título da mensagem é esta: o que separa o homem de Deus? Esse é o título da mensagem que eu tenho para nós. Você que ainda não me conhece, eu sou o Nilson Queiroz. Estou aí já há 4 anos e meio, desde o dia 1º de janeiro de 2021 até o dia de hoje. Eu estou aí, trazendo sempre uma nova mensagem para a edificação da nossa vida. Talvez você ainda faz parte desses movimentos mentirosos por aí. Você é um desigrejado. Você é um desviado, porque o verdadeiro desigrejado e desviado é quem está dentro desses movimentos. Porque a igreja são vida. Desviado são aqueles que não estão dentro dessa verdade. Aqueles que estão dentro da mentira, daquele que está pregando a mentira, é um desviado. Então, o título da mensagem é essa: o homem. O que afasta, o que separa o ser humano de Deus. Isaías, não agora, porque Isaías profetizou para aquele povo, lá ainda na velha aliança, no capítulo 59. As mãos de Deus não estão encolhidas. Os seus ouvidos não estão agravados, não estão fechados, para que não possa ouvir a vossa oração. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus não suporta o pecado. A única coisa que poupa a mão de Deus para que o homem não seja castigado por Deus é o perdão. Perdão dos seus, não dos nossos, dos seus pecados. Porque Deus, quando olhou para a cruz, ele não viu o seu filho na cruz. Porque o pecado, não do mundo, conforme disse as religiões, o pecado do mundo inteiro estava sobre Jesus, não. O pecado de Israel estava sobre Jesus. E o pecado é treva. Então Deus olhou para a cruz e não viu. Foi por isso que Jesus diz: Deus meu, por que me desampara? Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Porque não há nada que possa separar Deus do homem, porque o pecado não combina com a santidade de Deus. Porque o pecado veio a existir, eu já preguei, você é da graça. Se você não é da graça, você fica sabendo que o pecado passou a existir através da lei de Moisés. A lei de Moisés começou a partir do momento que Deus deu, ali no capítulo 20 de Êxodo, para que Moisés, através das 613 leis, 365 lei de condenação e 248 uma lei mais branda, aonde era uma lei mais livre, não seria tão pesada, era mais fácil para obedecer, mas 365 era pesada, era olho por olho e dente por dente. Então o homem tinha que obedecer. Então, isso é o que Deus exigia do homem. Então, o que separava o homem de Deus era o pecado. Davi, quem era Davi? Davi era um homem que, segundo nós olhamos para Atos capítulo 13 e versículo 22,
achei Davi, filho de Jessé, varão segundo o meu coração. Mas quando Davi pecou gravemente, o pecado de Davi não foi um pecado incomum, não. Foi um pecado de destruição, um pecado de morte. Porque havia vários pecados. Como se diz, havia pecadinho pequeno e pecado grande. Mas Davi pega uma mulher casada, adultera com aquela mulher, ele tinha poder, porque era rei. Aquela mulher era mulher de um general. Vê a covardia de Davi. Vê a frieza de Davi. Vê a astúcia de Davi. Toma aquela mulher, adultera com aquela mulher, engravida aquela mulher e tenta enganar o marido daquela mulher. Mas o marido daquela mulher era justo e Deus vê tudo. Nada passa despercebido diante dos olhos de Deus. E ele escreve uma carta, quando ele viu que todos os dois planos, os planos dele não funcionou. Ele escreveu uma carta e entregou para aquele seu soldado de confiança. E ele levou a sentença da morte para o seu superior. E chegou lá e foi colocado na frente para morrer. Então, Deus ficou tão revoltado contra Davi. Tão revoltado que Deus ficou, que Deus enviou um profeta, o profeta Natã, veio falar com o rei. Quando um profeta chegava na casa de um rei, muitas vezes o rei recebia ele com festa. Ali, colocava vinho, pão, carne e tal, e chamava ali os seus convidados, os seus tal. Mas Natã foi diferente. Natã nem cumprimentou Davi. Natã foi chegando na casa do rei Davi e diz: havia dois homens, um rico e um pobre. Aquele homem rico tinha muitas ovelhas, gado, jumentos, camelos e tal. Mas existia um homem pobrezinho que tinha somente uma ovelhinha. A qual essa ovelhinha comia e bebia com ele e dormia do lado da sua cama. Uma única ovelhinha. E vindo um viajante na casa do ricaço, aquele ricaço que tinha muitas ovelhas, mandou seu servo, algum dos seus servos, ir e buscar aquela única ovelhinha. Matou e fez um assado, um guisado para o viajante. Davi se enfureceu. Davi se enfureceu na hora, se levantou e disse: esse homem é digno de morte. O profeta levou o dedo nos olhos dele, no rosto dele. Esse homem é você. Você tem tantas mulheres no seu palácio e você pega a única e leva e ainda destrói a vida do marido dela. Aí ele começou a sentença sobre Davi. Então vocês veem que ele estava tão cego porque o pecado cegava o homem. É por isso que Deus disse na sua palavra, lá em Isaías 59, que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Há um abismo que separa o homem de Deus. E o único que poderia unir novamente o homem a Deus seria o derramamento de sangue de um justo, de um puro, que foi o seu filho na cruz. Porque sangue de cordeiro, sangue de bode, de novilho, não removia o pecado. Isso era um costume tradicional que havia em Israel. Quando um homem pecava, ele ia lá no rebanho, pegava um cordeiro bonito, um cordeiro sem mancha, colocava a mão na cabeça daquele cordeiro, transmitia os seus pecados, pegava aquele cordeiro, levava ao sacerdote. E era sacrificado aquele cordeiro. O pecado daquele homem era desfeito, naquele momento, pelo sacrifício sangrento daquele animal. Aquele animal não tinha culpa nenhuma.
Mas Deus chegou a ponto de ver que isso não estava valendo de nada. Passava pouco tempo, o homem estava lá de novo. Mas diz: uma vez por toda, tirarei o pecado de Israel. Lá nós vemos em Zacarias capítulo 3, versículo 9. Num só dia, removerei o pecado de todo o mundo. Não, de todo Israel. Porque o mundo nunca teve pecado. Quem tinha pecado era somente Israel. Removerei num dia só. E quando foi esse dia que removeu o pecado? Lá, na cruz, no derramamento de sangue. Porque Hebreus capítulo 9, versículo 22, sem derramamento de sangue, não havia remissão. Não seria removido, não tinha um método, um meio, uma outra maneira de tirar o pecado da humanidade, aquela culpa, a não ser por intermédio de sangue. E sangue de quem? Sangue do próprio Deus. Porque o próprio apóstolo Paulo diz, a igreja, lá no capítulo 20 e 28, tá, de Atos, a igreja do Deus vivo, que ele comprou com seu próprio sangue. Então a igreja de Cristo, ela foi comprada com sangue. Não foi ouro, não foi prata, o preço mais caro pagou foi a vida de um justo, de um puro, de um que não tinha culpa nenhuma. Deixou o céu e veio e se colocou em forma humana e viveu entre nós. Não, entre nós não. Entre o seu povo, porque ele era judeu. Vindo a plenitude dos tempos, Gálatas 4:4, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, para cumprir a lei que o homem era incapaz de cumprir. E ele cumpriu. Quando ele acabou de cumprir, ele saiu de cena. Acabou. Não existe. Ele cumpriu. Romanos 10:4, o fim da lei foi Cristo. Todos os profetas apontavam para Jesus, que a lei teria fim. Porque até hoje existe aí um grupo de pessoas que fica aí ainda querendo reviver o que já morreu, como diz a música. Reviver o que já morreu é impossível. Então, fica aí querendo reviver uma coisa que já morreu. Que a lei acabou, porque o próprio apóstolo Paulo diz em Colossenses, capítulo 2, versículos 16 e 17. Não vos julguei pelo comer, pelo beber, por lua nova, por festa ou por sábado, que tudo isso é o quê? Sombra. Mas o corpo é Cristo. O que é sombra? Coisa que passa. Então, a lei foi dada temporariamente, até que o real, que foi Jesus, chegou. O perfeito chegou. Foi removido. O pecado de Israel. Então não existe mais pecado. Pare com essas. Tira. Passa uma caneta em cima. Aonde você encontrar pecado na Bíblia, passa uma caneta em cima, que isso não existe. Isso daí foi coisa de Roma. Roma quem fez isso. Porque está lá João dizendo assim, filhinho, não pequei. Mas se vós pecar, tem um advogado. Para com essas coisas, meu irmão. Não existe pecado. Mas o apóstolo Paulo diz todos. Lá nós vemos no capítulo 3 e 23 de Romanos, todos pecaram. O que é pecar? O passado. Paulo disse, ali de Timóteo, versículo 15. Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Eu sou. Por que ele diz eu sou? Porque não era judeu. Jesus ainda não tinha vindo, não tinha findado ainda, porque tudo findou no ano 70. E ponto final. Então, meu irmão, voltando para o tema da mensagem, o que separa o homem de Deus? Que separava, hoje não separa mais, mas o que separava era o pecado. Hoje, o que separa o homem de Deus? Não, o que já é de Deus já está determinado.
Já Deus determinou. Olha ali em 8, 29 e 30 de Romanos. Os que são predestinados, Deus já predestinou, justificou e santificou. Olha para Efésios capítulo 1, versículo 4. Os que são de Deus, Deus já predestinou. Antes da fundação do mundo, Deus já escolheu. Não é porque você está aí dentro da igreja cantando de gala, porque você é um pastor, você é um líder, você é isso, você é aquilo outro. Você não sabe. Como você pode provar que você é de Deus? Ah, meu nome está escrito no livro. E para com essa tolice. Meu nome está escrito no livro da vida. Não tem negócio de livro, não. No céu não tem livro. No céu não existem essas coisas. O que vai é o Espírito. O Espírito não tem nome. O nome é coisa terrestre. Quando Deus fez o primeiro homem, Deus deu o nome àquele homem, Adão, e deu o nome da sua esposa, Eva, e acabou. Então, todo ser que nasce na terra tem um nome, mas no céu não existe nome. Lá é tudo Espírito, como diz Jesus, lá 22 e 29 de Mateus. No céu não se casa, não se dão em casamento, mas são todos como os anjos de Deus. São todos iguais. Lá não existe hierarquia. Um mais poderoso, mais baixo, mais isso, mais aquilo. Lá são tudo igual. Para Deus não existe desigualdade, mas são todos da mesma igualdade. Meu irmão, vou ficando por aqui. Você não tem dúvida? Por que hoje muitos homens andam separados de Deus? Porque anda em desobediência, mas não por causa de pecado. Por causa dos atos que eles fazem através da mentira para ganhar dinheiro. Então Deus não tem comunhão com esses homens. Fique com esta palavra, curte. E a graça esteja sempre conosco. Já, aliás, já está conosco e ela permanece conosco. Graça e paz para todos.